Boa noite, jovens. Tudo na paz? Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Nossa oração para que todos estejam muito bem, que Deus possa estar protegendo e abençoando cada um de vocês. Vamos começar esse tempo preparado por Deus com uma oração. Eu te convido aí onde você está, seja na rua, seja na sua casa. Queria te convidar agora a se concentrar em Deus e fazer uma oração de gratidão a Ele. Uma oração onde você possa agradecê-lo pela sua vida, pela sua família, pelo pão de cada dia, pela força e pelo ânimo que Ele tem te dado. Enfim, agradeça por tudo aquilo que você se lembrar. Agradeça pelas pequenas coisas do dia a dia, porque são elas que demonstram o amor de Deus para com cada um de nós. Então, eu te convido agora, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus que nos abençoa, mesmo sabendo que somos pecadores e falhos, somos infiéis ao Senhor, mas te louvamos porque, mesmo assim, o Senhor continua sendo fiel e nos abençoando, Pai. Obrigado pela tua provisão, obrigado pela nossa vida, obrigado pela vida de cada um desses jovens que estão assistindo esse vídeo. O Senhor continue abençoando e protegendo a vida de cada um deles, Pai, que cada dia eles possam te buscar mais, que a cada dia eles possam se transformar em pessoas parecidas contigo, Pai. Eu peço também que o Senhor abra a mente, o coração, a compreensão, o entendimento de cada um agora, nesse momento de palavra, e que essa palavra seja como uma semente plantada no coração de cada um deles, que essa semente venha a crescer e venha a dar muitos frutos, que abençoe a vida deles e todos aqueles que estiverem ao redor de cada um deles. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Maravilha estar aqui de novo, né? Todos nós juntos, em espírito, para buscarmos o nosso Deus, né? Não é da forma que nós tínhamos as reuniões antigamente, né? Que era todo mundo lá em casa, né? A gente tinha um momento de louvor, tinha um momento de palavra, tinha um momento de brincadeira, que era muito legal. Mas é o tempo que nós temos agora para você meditar na palavra. E eu acho que é importante, invista nesse tempo. Eu tenho percebido que alguns, talvez pelo número, né, de visualizações, a gente percebe que alguns não têm assistido. É uma pena, porque é 15, no máximo 20 minutos de vídeo que você investe na sua vida espiritual, né? Você está investindo para a sua vida, algo maravilhoso, né? Por mais que seja uma palavra curta, mas Deus fala através disso também. Então se esforce um pouquinho, assista de hoje, assista os vídeos passados que você não assistiu porventura. Tem palavras lá excelentes, porque não que vem de mim, mas que vem de Deus para o seu coração. Tá bom, meus queridos? E vamos orar, que creio que logo a gente vai voltar aos cultos. Eu falei isso há um tempo atrás, porém ainda não deu, né? As possibilidades, a questão da prefeitura ainda estava barrando, mas a gente está orando e crendo que talvez agora, já no início de outubro, a gente consiga voltar aos nossos cultos presenciais de jovens, na sexta-feira à noite. Talvez não seja lá em casa, né? Por causa da pandemia, é complicado aglomerar dentro de uma casa. O que a gente tem pensado é de talvez voltar aqui no salão social da igreja, né? Tem um espaço bem legal ali, é bem clarinho, bem legal e dá para fazer um distanciamento e dá para a gente ter o culto ali, dá para a gente brincar no final, conversar um pouco. Então eu creio que será uma bênção. Mas vamos orando. Acho que o desafio também é orar por isso, né? Colocar isso diante de Deus, para que Ele proporcione esse retorno o mais rápido possível. Amém, queridos? Vamos para a palavra de Deus? Te convido a abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 5. Diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração,
A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunho. Meus irmãos, aqui é Paulo, né, falando com a igreja de Tessalonicenses, né, dizendo que, quando eu fui pregar aí, lá em Filipos, eu fui muito maltratado, né? Eu fui ultrajado, ou seja, aquilo que eu estava pregando não agradou aquelas pessoas ao ponto deles me maltratarem, me baterem, de me prenderem. Porém, mesmo assim, eu preguei o evangelho que Deus confiou para mim. E eu faço isso não para agradar homens, mas para agradar a Deus. Não uso de palavras de bajulação, mas eu prego aquilo que Deus fala para eu pregar. Meus irmãos, quando Paulo disse isso, ele mostra para aquele povo e para nós hoje uma lição muito grande, algo que nós precisamos aprender no nosso dia a dia, que é de vivermos não para agradar pessoas, mas para agradar a Deus. Talvez, falando isso para um jovem, para um adolescente é complicado, por quê? Porque agora, nessa fase, de jovens, adolescentes, é aquela fase onde você quer ter vários amigos, onde você quer ser aceito em alguns grupos de amigos, alguns grupos de relacionamento. Então, você sempre quer agradar as pessoas, Nem que para isso você finja ser alguém que você não é. Você coloca ali uma máscara e finge, faz coisas que você normalmente não faria ou que não tem nada a ver com o seu caráter. Eu falo porque eu já fui jovem adolescente como vocês e às vezes a gente faz isso. Eu cheguei a fazer isso, de fingir ser uma outra pessoa, de uma outra forma, falar de uma outra linguagem para ser aceito pelos amigos, pelas pessoas. Mas, meus irmãos, eu vejo que isso é muito perigoso, porque quando a gente tenta agradar pessoas, a gente traz um peso sobre a nossa vida. Um grande problema que eu vejo é esse. Quando a gente tenta agradar pessoas, a gente traz um peso para a nossa vida, porque a gente sempre vai agir de uma forma diferente do que aquilo que é para a gente ser, ou do que é aquilo que você é na sua essência. Às vezes você quer parecer alguém legal, e você se faz de uma forma, você tem que fazer um teatro, você tem que colocar uma máscara, você tem que mudar toda a sua vida, o seu estilo de vida, para que as pessoas possam te ver e te aceitar. Então eu vejo que é uma carga muito grande. Quando você tenta ser aceito por pessoas, você sempre vai se cobrar, você sempre vai ter medo do que você está falando e agindo, com medo de desagradar as pessoas. Nós vemos aqui que Paulo não tinha esse medo, sabe por quê? Porque aquilo que ele estava fazendo era algo aprovado por Deus, ou seja, ele estava pregando o evangelho, Só que sabemos que o evangelho não é uma mensagem que todos gostam. Por quê? É uma mensagem que acusa. É uma mensagem, primeiramente, antes das boas novas, vem as más novas, As más notícias. Que é o quê? Que é falar que todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos, desagradamos a Deus, fazemos coisas terríveis. Mas que existe um Deus, aí sim vem as boas novas, que nos ama e nos perdoa, está pronto para nos limpar e nos trazer para perto dele, nos fazer viver uma nova vida. Só que muitas vezes, quando ele falava isso, as pessoas se sentiam humilhadas, As pessoas não se agradavam com aquilo que ele dizia, porém, independente se eles gostavam ou não, o que Paulo fazia? Continuava, porque era Deus que o havia chamado para levar essas palavras para essas pessoas. Então, meus irmãos, é o que eu vejo. Vejo que vocês estão se esforçando para caminhar com Jesus, se esforçando para serem cristãos. Então, uma coisa que você precisa ter em mente: tudo aquilo que você for fazer, independente no grupo que você estiver, diante de quem você estiver, busque primeiramente agradar a Deus. Não busque agradar pessoas. Eu sei que ninguém agrada a todos. O próprio Jesus, não agradou a todos. O próprio povo dele o rejeitou e o levou para aquela cruz. Pessoas ali não se agradaram do que Jesus fazia e do que ele falava. Então você pode ter certeza que você, por mais que você busque agradar todo mundo, que você busque ser essa pessoa aceita, vai ter gente que não vai gostar de você e não vai te aceitar. Isso é fato. E a gente tem que colocar isso no coração. Sabe por quê? Porque quando a gente busca agradar a Deus, consequentemente, nós vamos agradar pessoas que valem a pena. Quando a gente vive uma vida que agrada a Deus,
nós vamos atrair pessoas que vão nos ajudar na vida, não que vão nos levar para longe de Deus. Porque quando a gente vive uma vida que agrada a Deus, a gente faz uma peneira na nossa vida. A peneira é o quê? A gente vai estar peneirando as pessoas que realmente são nossos amigos verdadeiros e aqueles que não são. Porque aqueles que são verdadeiros, eles vão continuar perto de você. E até mais, eles vão ser influenciados pela sua vida de dedicação a Deus. Porém, aqueles que não são verdadeiros, aqueles que só gostavam do auê, ou só estar perto de você nos momentos bons, eles vão se afastar. Isso é bom. Às vezes eu falo, né? Às vezes a gente não precisa ter muitos amigos, mas que a gente precisa ter amigos verdadeiros, nem que para isso seja um número de amigos que você conta na palma de sua mão, em uma das suas mãos. É o necessário. Às vezes a gente vê o Facebook, né? Essas redes sociais, as pessoas querem sempre ter mais amigos que o outro. Ah, tenho 2.000, tenho 3.000, tenho... Mas na verdade, amigo ninguém é ali. Aí se você pegar aquele que está com você em todos os momentos, aquele que conversa com você, aquele que te ouve, você vai contar que tem 2, 3, de 2.000. Eu falo pelo meu próprio Facebook, né? Tem o Facebook, tem 2.200 pessoas, se não me engano. E a gente vai conhecendo as pessoas e vai adicionando, né? As pessoas pedem, a gente adiciona. Só que amigo do peito, aquele que você conversa, aquele que você desabafa, aquele que você chora, aquele que te ajuda nos momentos difíceis, eu conto no dedo. São poucos. Então, meus amigos, meus irmãos, que você possa viver para agradar a Deus. Ele diz aqui, nunca usamos de linguagem de bajulação. Às vezes a gente quer bajular as pessoas, a gente quer puxar o saco, né? Como diz a linguagem comum, né? Você é um puxa-saco. Porque usa a linguagem de bajulação, fica bajulando as pessoas. Não faça isso, meu irmão. Não quer dizer que você não trate bem as pessoas. Existe aqui 2 extremos, a gente tem que viver num limite. Não viver somente para agradar as pessoas, mas também não maltratar as pessoas ou ser mal educado. Não quer dizer isso. O que Paulo está dizendo aqui não é ser mal educado. É você ser verdadeiro. É você buscar agradar a Deus. E aí sim, pessoas vão se agradar de você por isso e outras vão se desagradar, né? É isso. Você tem que ser educado com todas as pessoas. Independente de quem seja, você tem que ser educado, você tem que mostrar esse Jesus que te transformou através da sua vida, através do seu falar. Isso nós precisamos fazer no nosso trabalho, dentro da nossa casa, até mesmo com os irmãos da igreja, no seu bairro. Nós precisamos tratar bem as pessoas com amor, porém não bajulando e nem buscar sempre agradá-los, porque quando a gente vive uma vida com Deus verdadeira, é fato, nós vamos desagradar a muitos. Eu lembro quando eu me converti, né? Eu lembro que tinha um grupo de amigos, porém, quando eu comecei a viver com Cristo de verdade, isso foi na minha juventude, quando eu fui batizado, fiz profissão de fé, eu tinha 18 anos, já estava indo sendo jovem, né? Já não era nem mais adolescente. Eu lembro que alguns amigos se afastaram, por quê? Eu já não saía para todos os lugares que eles me chamavam. Na roda de conversa, quando tinha um papo meio pesado, com algumas expressões, algum assunto que eu via que não era para eu participar, eu saía, eles não gostavam. Então, assim, já não acompanhava eles no ritmo que eles queriam. Então, alguns se afastaram, alguns continuaram, não ligaram para isso. E até, graças a Deus, ele me usou para influenciar alguns a se achegarem a Deus. Isso é bênção. E vai acontecer isso com você, meu irmão. Pode ter certeza. Mas não busque agradar a pessoas, busque agradar a Deus primeiramente. E aí sim, aqueles que forem pessoas boas que Deus colocar na sua vida, eles vão se achegar, vão ser atraídos para perto de você. Porém também aqueles que não são boas influências, pode ter certeza que vão ser peneirados e vão se afastar de você. Mas leve isso como algo bom. Se você for rejeitado por pessoas, por viver perto de Deus, louvado seja o nome dele. Porque essas pessoas não eram para viver perto de você. Elas iam te atrapalhar, elas iam atrapalhar a sua vida. Então veja como provisão de Deus. Viva para agradar a Deus e não as pessoas. Amém, meus queridos? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar como grupo, como igreja, que nós possamos viver essa palavra dele, né? Desafiadora, porém é possível, porque ele mesmo nos ajuda a viver dessa forma. Viva para agradar a Deus. Essa é a mensagem de hoje. Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus bom e um Deus que fala conosco. Um Deus que nos orienta, um Deus que está conosco a todo tempo e mostra o caminho pelo qual a gente deve seguir, Pai. E obrigado por essa palavra que nos mostrou, Pai, que a nossa vida deve ser para agradar ao Senhor e não para agradar pessoas. Que
Que nós possamos sim tratar bem as pessoas, amar o nosso próximo, mas que a nossa prioridade não seja agradá-los, mas sim viver uma vida derramada a seus pés, prostrada a seus pés, e através disso que o Senhor traga pessoas que vão agregar a nossa vida para perto e aqueles também que iam nos atrapalhar na caminhada com o Senhor, que o Senhor afaste da gente, por mais que seja difícil esse momento, mas afaste, Pai. E se for o caso, use a nossa vida para influenciar pessoas a se chegarem até o Senhor, Pai. Eu agradeço pela vida de cada um desses jovens, eu peço que o Senhor os abençoe, os ajude a viver a Tua Palavra, a aplicar e a praticar tudo aquilo que eles têm ouvido, Pai. E eu peço, dê uma noite de descanso para cada um deles e um sábado abençoado, um domingo abençoado para cada um. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos? Deus abençoe, Deus te dê um sábado na presença dEle, um sábado de paz, que você possa estar protegido pelo Espírito Santo de Deus. E vejo vocês no domingo à noite no culto, às 18 horas. Fiquem na paz e um grande abraço.